Senhor presidente, deputado Eliomar Coelho, eu hoje excepcionalmente quase desisto de falar porque tem um debate agora em Niterói, mas ainda consigo, dentro do meu tempo, fazer o pronunciamento que planejei fazer, não sem antes saudar deputadas e deputados, os cidadãos e cidadãs que nos assistem pela TV Alerj, nos seguem pelas redes sociais, imprensa, trabalhadoras e trabalhadores da Assembleia Legislativa, ressaltando o privilégio de falar sobre a presidência de Vossa Excelência, deputado Eliomar Coelho. Deputado Eliomar Coelho, eu queria e quero aqui dialogar com o deputado Alexandre Knoploch, que usou desta tribuna agora há pouco. E quero fazê-lo de forma democrática, respeitosa, porém franca e direta. Deputado Knoploch, em seu pronunciamento de hoje, mencionou a importância de nos respeitarmos mutuamente no exercício dos mandatos. E eu quero, de saída, dizer que é uma prerrogativa dos parlamentares apresentar propostas de instalação de comissões parlamentares de inquérito. Portanto, qualquer deputado e qualquer deputada tem a prerrogativa de apresentar, de submeter isso ao parlamento, que nós sabemos é uma prerrogativa do presidente instalar as 7 primeiras CPIs que funcionam simultaneamente, e a partir daí, qualquer outra proposta, enquanto essas 7 estiverem funcionando, já que não podem funcionar 8 por decisão do presidente da casa, uma 8ª, uma 9ª, enfim, só pode entrar em funcionamento quando a CPI é proposta, não através de um requerimento, mas através de um projeto de resolução. E foi o que fez o deputado Alexandre Knoploch, já que não podia requerer a instalação da CPI, já que há 7 outras em funcionamento, inclusive algumas com prazos sendo prorrogados, ele entendeu que deveria fazê-lo por projeto de resolução e, tecnicamente, do ponto de vista do regimento, ele está correto na forma. Entretanto, também é prerrogativa dos parlamentares, ao apreciar o projeto de resolução que propõe a instalação da CPI, aprová-lo ou rejeitá-lo e, inclusive, emendá-lo, porque é um projeto de resolução. E como todo projeto de resolução, como todo projeto de decreto legislativo, como todo projeto de lei, como toda proposta de emenda constitucional, essas iniciativas legislativas são todas elas suscetíveis de emendas pelos parlamentares que entenderem que a matéria deve ser modificada, em parte suprimida ou acrescida de outras ideias. Feita esta consideração inicial e, portanto, ressalvando aqui que não há desrespeito algum na atitude de um parlamentar quando ele faz emenda a um projeto, absolutamente, é da prerrogativa parlamentar também, pode se propor e pode se emendar. Isso dito, eu quero dizer que eu mesmo pretendo fazer emendas, individualmente ou em conjunto, e emendas que buscam, na verdade, dar um sentido à CPI que, embora eu a considere desnecessária. Então, quero começar dizendo por que a considero desnecessária e que direção eu daria a esta CPI caso ela viesse a ser efetivamente instaurada. Acho desnecessária, e repito, não porque seja, digamos, exagerado por parte do deputado propor uma CPI, não é? Sobre qualquer tema. Já disse aqui que é prerrogativa do parlamentar. Mas acho desnecessária porque nós temos, nesta legislatura, um conjunto de iniciativas em curso, em andamento, das quais participa, inclusive, o deputado proponente da CPI, que tem atuado no sentido de fiscalizar, investigar e propor alternativas para as nossas universidades estaduais. Na legislatura passada, nós tínhamos apenas a Comissão de Educação fazendo esse trabalho. Nesta legislatura, nós temos a Comissão de Educação, que continua trabalhando muito bem, a Comissão de Ciência e Tecnologia, que eu presido, que trabalha corriqueiramente em diálogo com as universidades e sobre o tema das universidades, e até outras comissões. Por exemplo, na segunda-feira desta semana, a Comissão de Orçamento organizou uma audiência pública tratando especificamente da questão orçamentária da UERJ. Eu estive lá, embora não seja membro, estive lá, debati, e quero dizer aqui de maneira muito clara
Acho que foi boa a iniciativa do deputado Rodrigo Amorim. Espero que a Comissão de Orçamento decida, como uma das suas frentes de trabalho, acompanhar a execução orçamentária das universidades estaduais. Eu acho de bom alvitre, eu acho positivo. Então nós temos, em primeiro lugar, uma série de comissões permanentes que trabalham rotineiramente ou eventualmente em torno do tema do financiamento das universidades estaduais. A primeira questão. A segunda questão, pelo menos, eu vou fazer essa demarcação temporal, correndo o risco de cometer enganos, mas pelo menos desde 1º de janeiro de 2015, as universidades estaduais vivem uma verdadeira via cruz, passam por uma verdadeira provação em relação ao seu financiamento, porque não é fácil suportar o que elas têm suportado. Não é fácil suportar o período crítico, onde não havia pagamento de salários aos seus professores, aos seus servidores técnico-administrativos, não havia pagamento de bolsas aos seus bolsistas, nas mais diferentes modalidades de fomento ao estudante universitário, não havia recursos para manter em funcionamento o bandejão, não havia recursos para manter em funcionamento as atividades de limpeza e manutenção, não havia recursos para manter em funcionamento as atividades de vigilância da universidade, e mesmo assim, essas universidades, aos trancos e barrancos, se mantiveram de pé, se mantiveram trabalhando, produzindo, e continuaram e se mantiveram em patamares elevados do ponto de vista da sua produção científica. Há vários indicadores fornecidos pelo próprio Ministério da Educação, indicadores fornecidos pela CAPES, indicadores fornecidos por organismos internacionais que acompanham o desempenho acadêmico das universidades, que colocam a UERJ, colocam a UENF e até a UESO, mais recente e mais jovem, em algumas áreas do conhecimento, em posições, digamos, honrosas, do ponto de vista da ciência brasileira, da ciência latino-americana, até da ciência internacional. A produção da UERJ em artigos publicados em periódicos especializados tem um percentual relevante de citação em todas as revistas internacionais. Trouxe esse argumento, por exemplo, a deputada Dani Monteiro na Comissão de Orçamento, e é verdade, é um dos indicadores. Artigos publicados por professores da UERJ são frequentemente citados por seus pares em outras publicações, em teses, em dissertações. Portanto, é uma produção levada em conta pelo campo científico, entre outras experiências. A UENF tem repetidamente nesses 25 anos ostentado posições as mais elevadas dos rankings internacionais e nacionais e até internacionais. A UESO tem produção relevantíssima na área de fármacos, por exemplo, onde é referência acadêmica do Rio de Janeiro e no Brasil. Então, assim, é incrível. Eu não quero comparar o que é incomparável. Eu não quero comparar universidades de tradição secular em países com economias muito mais robustas e que investem sistematicamente há décadas no ensino superior, na ciência e a pesquisa, o que não é o caso do Brasil. Não dá para comparar, onde eu estudei, por exemplo, na Sorbonne, em Paris, não dá para comparar as grandes universidades da Califórnia, uma delas citadas aqui no bloco, em Berkeley, por exemplo, não dá para comparar a Universidade de Munique, não dá para comparar as universidades de grande projeção da Ásia, da Europa, da América do Norte, porque não só funcionam há séculos, né? A experiência universitária brasileira é muito recente, a experiência universitária brasileira data de um século no máximo, enquanto países até da América Central fundaram suas universidades há muito mais tempo que o Brasil. Então, assim, eu não quero comparar o incomparável, mas eu quero trazer indicadores de produção acadêmica em teses e dissertações, em artigos publicados e citados pela comunidade científica, nos periódicos indexados nos diretórios internacionais. Eu quero falar de projetos de extensão que são fundamentais para que as universidades coloquem à disposição da sociedade o conhecimento que elas produzem. Então, se essa casa parlamentar, por acaso, decidir instalar uma CPI sobre as universidades estaduais, essa CPI só pode ser sobre as irregularidades no financiamento dessas universidades, dos repasses financeiros não feitos, negados, contingenciados, cortados pelo Tesouro Estadual, a UESO, a UENF e a UERJ. Essa é a principal irregularidade, aliás, é uma irregularidade matricial, da qual decorrem todos os problemas relacionados ao funcionamento cotidiano dessas universidades. Por exemplo, a UERJ não consegue ter acesso a uma certidão
negativa de débitos, a CND, porque o Estado do Rio de Janeiro está inadimplente no pagamento de tributos e, portanto, a UERJ, por ter vinculação com o Poder Executivo Estadual, através da SECT, não tem a CND. Não tendo a CND, não consegue ter acesso a transferências voluntárias. Por exemplo, as taxas de bancada pagas pela CAPES aos programas de pós-graduação, sobretudo aqueles com conceito 3 e 4 e até 5, que são programas que merecem apoio para se consolidar, não os programas top de linha, conceito 6 e 7, porque eles têm recursos assegurados, mas os programas que precisam ser consolidados dependem de transferências voluntárias que hoje não existem porque o Estado é inadimplente e isso acaba repercutindo negativamente sobre a UERJ. Então, não é culpa da UERJ. A UESO, por exemplo, reúne hoje condições para se credenciar como universidade no Conselho Estadual de Educação. Mas a crítica que o Conselho Estadual de Educação faz ao UESO é que não tem plano de cargos para os professores. Isso não é culpa da UESO, é culpa do Poder Executivo. A outra crítica que o Conselho faz ao UESO é que para se credenciar como universidade, que a UESO não tem um campus, não tem uma sede. Isso não é culpa da UESO, é culpa do Poder Executivo. Então, se a gente quiser investigar as universidades estaduais, a gente tem que investigar o grande problema que afeta o seu cotidiano, que é o quanto mais contingenciamento, a quanto mais negação dos repasses financeiros a essas universidades. Isto sim é irregular. Isto sim merece, com a maior determinação, a presença, a atuação desse parlamento. E nós fizemos, quando aprovamos a emenda dos duodécimos, que não estão sendo cumpridos a rigor. Isso também merece investigação. Ou seja, eu quero aqui salientar esse aspecto, sem depreciar a iniciativa de qualquer parlamentar que queira apresentar uma proposta de CPI, mas primeiro, a CPI, deputado Eliomar Coelho, a CPI tem que ter um objeto específico. Eu não posso abrir uma CPI porque eu ouvi falar, porque um jornal citou genericamente. Eu tenho que ter fatos e dados objetivados, cristalinos, nítidos, que sustentem a investigação, pois o fato e o dado cristalino eu estou dando aqui, os repasses financeiros negados durante anos e anos a essas universidades, que abalaram de maneira drástica o seu funcionamento, mas mesmo assim, com espírito público, com espírito acadêmico, com a entrega de professores, servidores técnicos administrativos e estudantes, elas estão fazendo a travessia do deserto e conseguindo se afirmar como grandes universidades. E por último, quero dizer, é um erro político gravíssimo, porque as universidades estaduais, mesmo com as diferenças de posição aqui no parlamento, as universidades estaduais, elas reconhecem na ALERJ uma interlocutora e uma parceira legítima. Elas reconhecem na ALERJ uma interlocutora e uma parceira legítima, que foi aqui na UERJ, aqui na ALERJ, desculpe, que votamos a dedicação exclusiva para os professores da UERJ, aqui na ALERJ que nós votamos a lei que assegura o pagamento das bolsas dos estudantes no mesmo dia do pagamento dos servidores, foi aqui na ALERJ que nós asseguramos os duodécimos, aprovando a emenda constitucional. Então, elas nos reconhecem nas nossas diferenças, nas nossas contradições, nos reconhecem o parlamento estadual como interlocutores e parceiros. Instaurar uma CPI para investigar sabe-se lá o que das universidades, é trazer as universidades contra o parlamento, é colocar as universidades contra o parlamento, quando elas nos reconhecem na dificuldade, como uma instituição que tem dialogado, tem sido sensível, tem buscado aplacar, se não resolver, pelo menos aplacar os problemas que as afetam. Portanto, o deputado Knoploch, e aí vou encerrar, fez um apelo para que nós não emendássemos o seu projeto de resolução. O apelo que faço é, deputado, retire o seu projeto de resolução. Retire e participe mais da Comissão de Educação, do qual o senhor é membro, mais da Comissão de Ciência e Tecnologia, do qual o senhor é membro, das outras comissões que se dedicam às universidades. Isto sim será, da parte do deputado Knoploch, de qualquer deputado, uma efetiva contribuição para a gente ajudar as universidades a saírem dessa crise que tem se mantido nos últimos 5 anos. As universidades merecem dessa casa não investigação, merecem apoio, merecem solidariedade, merecem parceria, porque são um patrimônio e um orgulho do povo do Estado do Rio de Janeiro, tanto a UERJ, quanto a UENF, quanto a UESO. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, irmão.